Notícias da Indústria. Oferecimento FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. É hora do Notícias da Indústria aqui na 104,1 e nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Mirante News FM Jorge Ximenes, diretor do Sind Bebidas e representante da Hopes Beer Cervejaria. A gente vai conversar sobre um evento que já está marcado no calendário aqui de São Luís e também do estado do Maranhão como um todo, a Oktoberfest aqui do estado do Maranhão, algo que é de culminância internacional e o Maranhão tem uma para chamar de sua. É isso, Jorge? Boa tarde. Verdade, Rodrigo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, receber vocês, estar aqui com vocês, nos recebendo em nome da FIEMA, do Sind Bebidas. Estou aqui representando nessa grata missão, né, que a gente está trazendo esse evento novamente na 4ª edição aqui para o Maranhão. E cada vez mais esse evento vem crescendo, né? O público vem aderindo. É a cultura alemã trazendo para a singularidade da cultura maranhense. A nossa pluralidade é tão grande que se torna singular, né, em termos de cultura. Nós temos muitas bebidas locais, produtores locais, e esse é o momento de congregar todas essas bebidas num evento único. Ano passado foi excelente o evento, a gente está trazendo essa edição agora para o mesmo local, só que com um espaço maior. E também a gente abriu para outras bebidas, né? Entra a parte de vinhos, destilados, os coquetéis e uma vila gastronômica também, bem diversificada esse ano. E com uma vila gastronômica, você hoje coloca o evento como realização para os públicos. A gente sabe que como envolve bebida alcoólica, geralmente é encaminhado para pessoas maiores de 18 anos, obviamente. Mas nesse sentido, com vila gastronômica e tudo mais, você acredita que também para os mais velhos se torna um ambiente também de culminância familiar, de circulação, de presença? Sem dúvida. E pensando nisso, justamente nisso, a gente também está disponibilizando dentro do evento uma área Kids, justamente para aquelas famílias que querem interagir, não só com as bandas, que assim, a gente vai falar depois um pouco dessas atrações, que esse ano está espetacular o line-up lá do evento, mas justamente para se confraternizar nesse público, né, que são pessoas que estão a favor das bebidas locais, né, estão trabalhando e estão divulgando também junto com a gente os nossos produtos. E aí é um evento feito para todos, principalmente para a família. E nesse sentido, né, a 4ª edição que está sendo realizada da Oktoberfest, o que você puxa assim, de destaque da primeira edição até essa 4ª? Como é que foi o processo de organização ao longo desses anos? Quais os diferenciais? E a importância da culminância desse tipo de evento por aqui? Olha, essa pergunta ela é fantástica, Rodrigo, porque assim, sem o Sistema S, sem a FIEMA e sem o SEBRAE, e seus difusores lá que estão dentro do organismo S, do Sistema S, a gente não conseguiria realizar esse evento. É um evento que começou muito pequeno, de uma ideia justamente desse evento que acontece internacionalmente, nacionalmente, várias capitais também reverberam ele, e a gente quis trazer esse evento para cá, para o Maranhão, para ser realmente um evento único das cervejas locais, né? Mas o evento tomou outras proporções graças a esses apoios que nós tivemos, CEINC também, Secretaria de Cultura, também todos esses órgãos estão envolvidos aí para poder nos ajudar a transformar esse evento num evento cada vez maior. Nossa média de público dos últimos eventos foi de 3.000 pessoas. Esse a gente está aguardando, querendo ser um pouco maior, assim, até porque nosso espaço foi ampliado dentro do complexo lá do Multicentro Sebrae, lá do Pedro Neiva de Santana, para um espaço um pouco maior e a gente tem uma capacidade de comportar até 4.000 pessoas. Então hoje o ingresso está sendo feito pelo Simpla, né? Você faz a sua inscrição lá pelo Simpla para poder ter acesso lá ao evento, mas é um evento que a gente cada vez que faz, né, a gente aprende um pouco mais, a gente se organiza um pouco mais e a gente espera que para os próximos a gente consiga inclusive ter um apoio maior também, não só das entidades, órgãos públicos, mas também da própria sociedade. E nesse sentido, a gente está acompanhando um impulsionamento, né, das cervejas artesanais, né?
há muitos anos. Como é que você observa esse movimento aqui no Maranhão e a produção aqui no estado, ela faz jus ao que é acompanhado também ao longo do Brasil? Ou aqui o estado do Maranhão, nesse tipo de produção, está se tornando referência? Tem muitas pessoas que estão buscando vir aprender como se faz cerveja no Maranhão. Como você analisa esse cenário aqui no estado? Rodrigo, esse cenário é um cenário ainda bem tímido para cervejas, falando especificamente de cervejas artesanais maranhenses, né? O estado do Maranhão, per capitamente, de cervejarias por habitantes, ele está lá no final da fila. E isso se deve a vários fatores, né? Diversos fatores, né? Mas a gente tem acreditado, assim, dentro do Sind Bebidas, a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido de captação de empreendedores, de pessoas que têm interesse em regularizar suas atividades às vezes o cara tem a produção artesanal em casa, ele quer se registrar, quer comercializar aquele produto que ele produz em casa. Eu vim de uma proposta que a gente se chama de cigano, né, de cervejaria cigano. Eu sou empreendedor, comecei a produzir minha própria cerveja dentro de uma outra cervejaria. E achei o mercado interessante, achei que tem espaço, fiz algumas pesquisas e entendi que tem espaço para crescer, e nisso eu investi e montei minha própria cervejaria. E assim, outros estão no mesmo caminho. E a gente acredita muito que esse mercado tende muito a crescer porque tem muito espaço. Tá? O Maranhão ele ainda tem muito espaço, é um estado muito grande, uma população aí que está carente desse tipo de produto. E eu costumo dizer até que a gente estava falando aí nos bastidores que é um produto mais seguro, assim, para você beber, né? Porque você tem aquela certeza que muitas das vezes você está comprando direto do produtor. Então você não tem atravessadores. Então a maioria das cervejarias que fazem delivery em São Luís é a cervejaria te entregando a cerveja direto da fábrica na sua casa. Então nada mais puro, mais autêntico do que isso, né? Aquela cerveja que não sofreu nenhuma interferência de calor, não veio em cima no caminhão, sacudindo, não teve interferência solar, que assim, é uma das coisas que prejudica muito, são os raios, né? Raios ultravioletas. Isso prejudica muito a qualidade da cerveja, né? Então isso influencia demais. Então hoje o que eu falo para você no sentido das cervejarias maranhenses é que o mercado não é um mercado pujante como a gente gostaria que fosse, mas é um mercado que vem crescendo. A gente cada vez mais tem aperfeiçoado dentro do projeto do Sind Bebidas, estar mais próximo, apoiar os cervejeiros. Estamos tentando trazer agora para o próximo ano já como se fosse um congresso técnico para poder também desenvolver pessoas no sentido de produção. Estamos tentando trazer também aí um curso de sommelier de cerveja, né, que isso ajuda bastante. Isso faz uma ponte entre os restaurantes e os produtores. Isso facilita bastante, porque você ter a gastronomia maranhense, que é fantástica, casando com as bebidas, não só a cerveja, mas as bebidas em geral, os destilados, os coquetéis, a nossa tiquira, né, que é um produto único que nosso da região. Isso faz todo sentido para a gente. Se a gente tiver um elo que faça todo esse trabalho para a gente. Então a gente quer fortalecer essa questão da cadeia, também trazendo um curso de sommelier para o Maranhão. E a importância, né, do mercado de bebidas aqui no estado do Maranhão ter uma representação sindical. Quais são os avanços nesse sentido e também os diálogos com os produtores, o acompanhamento do cenário aqui no estado, passando pelo sindicato? É extremamente importante para a economia do estado ter a culminância, né, do Sind Bebidas já há quantos anos? Bom, Rodrigo, vou ficar te devendo essa questão eu estou na diretoria há 2 anos, mas há 1 ano, na verdade. Vamos entrar no segundo ano aí de trabalho da diretoria. Eu não tenho essa informação para te passar de quanto tempo o Sind Bebidas já vem trabalhando, mas já existe uma longa história, tá? Desde dos antigos presidentes. Inclusive teve um projeto chamado Projeto Cartima. Foi na década de 90. Isso. Então tem um projeto chamado Projeto Cartima, que foi um projeto muito interessante, que foi também apadrinhado e desenvolvido lá pelo Sebrae, junto com o Sind Bebidas e FIEMA, que é um projeto que visava justamente fomentar essa regularização das produções artesanais no Maranhão, principalmente das cachaças, né? Obviamente das cachaças. Isso trouxe diversos resultados positivos, várias
destilarias do Maranhão aderiram ao projeto, se qualificaram, tiveram apoio técnico, tiveram apoio institucional também. O Sebrae, junto com a FIEMA, trouxe essas cachaças para vários eventos. Algumas dessas cachaças, inclusive, foram premiadas dentro desse todo esse trabalho que foi feito, né, de desenvolvimento desse setor de destilarias do Maranhão. E o Sind Bebidas tem apoiado bastante, em parceria também com o pessoal do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, para tentar fomentar também essa questão da bebida legal. Então, isso é uma questão muito importante e vale a pena frisar, né, que as nossas bebidas que a gente vai trazer todas para esse festival, que é o Oktoberfest, são bebidas locais e legais. Então, são bebidas que o produtor, direto da produção, está trazendo para o consumidor. Então, assim, eu quero deixar vocês bem tranquilos e bem seguros de que a gente não tem nenhum tipo de problema em falar sobre isso dentro das bebidas locais. A gente não tem atravessadores, a gente não tem nenhum tipo de possibilidade de ter algum tipo de agente nocivo à saúde das pessoas. Porque a gente está acompanhando, né, o noticiário a nível nacional, essa questão de intoxicação por metanol, né, em bebidas falsificadas e bebidas adulteradas. Vale ressaltar que aqui no estado do Maranhão, principalmente no que diz respeito à produção local, tudo é acompanhado e fiscalizado. Não à toa existem selos de qualidade e acompanhamento constante por parte da vigilância sanitária, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente tem trabalhado intensivamente, montamos inclusive um comitê de crise, mas no sentido de proteger a nossa população. O que a gente pode fazer para melhor informar a nossa população? Porque tudo que acontece, né, que é midiático, que acontece a nível nacional, isso reverbera, às vezes, se não bem comunicado, de forma negativa. A gente tem um setor, que é o setor de bares e restaurantes, que ele é muito afetado em função, às vezes, de uma comunicação mal feita. Então, as nossas bebidas locais e legais, digamos assim, são bebidas extremamente qualificadas para consumo. Então, assim, se você, consumidor, tem alguma dúvida com relação a alguma bebida, peça para fazer um coquetel com uma cachaça local. Se você tem alguma dúvida em beber, mas assim, não deixe de ir para o restaurante, não deixe de ir para o bar, porque essa vida social é importantíssima. E existe uma cadeia toda por trás que depende da sua visita, da sua frequência, da sua saída. E sobre a questão da produção, né? A gente mencionou aqui a produção a nível de Maranhão. Geralmente a gente pensa muito aqui em São Luís, né? As produções das cervejarias que estão instaladas por aqui. Mas como é essa produção também no interior do estado, né? Existe também uma forte presença, uma iniciativa, uma movimentação de cervejarias e de pessoas, empreendedores nesse sentido, em lançar novos empreendimentos? Rodrigo, existe sim. A gente tem um mapeamento aí de algumas cervejarias que já estão em produção e também em construção. A gente está, como eu falei anteriormente, o mercado não está pujante como a gente gostaria que tivesse, mas ele está crescendo. Então, existe espaço, existe oportunidades dentro do interior do Maranhão. Nós temos cervejarias em Caxias, Timon, breve, já temos uma em Balsa, em breve outra em Balsa, temos uma Imperatriz. Aqui em São Luís, já temos 6 cervejarias, tá? Aqui em São Luís temos em Barreirinhas. Então, assim, a capilaridade está aumentando. A questão das destilarias também tem se aumentado a quantidade de registros. Não da forma que a gente gostaria também, né? Mas tem sido feito um trabalho e acredito que todo esse cenário que aconteceu agora recente tem provocado também uma aceleração desse tipo de registro, né? Dessas bebidas. E a gente tem buscado cada vez mais ações junto aos órgãos governamentais para tentar cada vez mais chegar mais próximo do produtor, daquele produtor artesanal, e qualificá-lo da melhor maneira possível. Hopes Beer Cervejaria, como é a representação dela aqui, né, na nossa capital? Foi criada quando? E o papel dela, né, nesse cenário aqui de cervejarias de São Luís?
Bom, a Hopes Beer, ela vai fazer agora 5 anos. Ela começou meio que por hobby, né? Como eu falei, a gente começou, então vamos fazer cerveja porque a gente consome, a gente vende, vamos lá. E aí a gente pegou assim gosto pelo negócio, né? Acabou se apaixonando pela produção de cerveja, pela essa alquimia que é produzir cerveja. São muitas receitas. Hoje a gente tem 14 rótulos de cerveja, né? Produzidos todos na nossa fábrica. Nós estamos estabelecidos ali na Pontaria, ao lado do Hotel Brisamar, nossa nova unidade. Fizemos 1 ano agora nessa unidade nova. Antes éramos no Araçagi. E a Hopes Beer hoje ela tem um projeto um pouco diferente das outras cervejas, né? Nós somos um brewer pub, que significa o bar da fábrica, né? Então, assim, a gente tem aquela experiência imersiva. A gente não está tão espalhado, a gente não tem aquele trabalho de delivery, mas a gente tem um trabalho de imersão. As pessoas que vão beber no bar da fábrica, elas têm a possibilidade de conhecer a nossa fábrica, ver, inclusive, como se produz a cerveja, ter aquela experiência de ter a cerveja saindo do tanque para o copo, né? Isso é uma imersão muito interessante, porque isso, para as pessoas às vezes que não têm possibilidade de visitar uma fábrica de cerveja, elas conseguem estar tendo a sensação dentro da Hopes Beer, de como é o processo produtivo até chegar no seu copo, até você experimentar uma cerveja bem fresca. Muito bom, muito interessante, né? É uma das representantes, a gente pode dizer dessa maneira, né, do cenário aqui de cervejarias de São Luís. Então é hora de convidar todo o público ouvinte da 104,1 para acompanhar nos dias 24 e 25 de outubro no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, Oktoberfest Maranhão, 4ª edição. É isso aí, Rodrigo. Gostaria de aproveitar esse momento para convidar todos os ouvintes aqui da Mirante para participar desse grande evento. É um evento que a gente está fazendo para você, para sua família. É um evento que está destinado e acessível a todos. No dia 24, a gente vai ter grandes atrações, como o DJ Walter Júnior. No dia 24, nós vamos ter a apresentação de Jamil Jackson, Original Fire e a equipe do Hot Mix. E no dia 25, DJ Walter Júnior, Tropix e Raiz Tribal, para fechar esse nosso grande evento. Então, assim, as atrações estão bem selecionadas. O público que foi nas edições anteriores teve a possibilidade de ver um pouco do nível de organização que nós tivemos. E esse vai ser muito melhor, tenho certeza. Então, coloca nessa programação, dia 24 e 25, no Multicentro Sebrae. Venha visitar aqui e valorizar a cultura cervejeira maranhense, além das bebidas locais. É isso. Muito obrigado, Jorge Ximenes, diretor de Cine Bebidas e também do Hopes Beer Cervejaria. A gente conta com você em breve, né? Em outras edições do nosso Notícias da Indústria. Sem dúvida, estou à disposição para a gente sempre participar aqui no que for possível. Muito obrigado. 4 horas 20 minutos, 4h20 em São Luís.